Ouça agora a ministração da ADVIVA com o pastor Elder Vale. Aqui a palavra te alcança onde você está. Mateus capítulo de número 13, hoje nós daremos continuidade à série que estamos falando sobre o reino de Deus em parábolas. Quero te convidar para que juntos nós possamos ler o versículo 44 até o versículo 46. Glória a Deus. Eu vou ler NAA, tá, seu? Tá, R.A. Obrigado. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que certo homem, tendo-o encontrado, escondeu novamente, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um comerciante que buscava pérolas preciosas, e tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Vamos orar uma vez mais. Pai querido Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor. Estou na tua casa para cultuar o teu nome, Senhor, e agora queremos ser ministrados pela tua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor. Fale, Senhor, com a tua palavra abundante a nós, Pai, que nós sejamos encorajados, que nós sejamos, Senhor, instruídos pela tua palavra, dirigidos por ela, Pai. É a nossa oração, Senhor, como igreja, orando por cada coração que ouvirá a tua palavra agora, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Cadê a irmã Djalma? Vai não, irmã Djalma. Irmãos, eu queria cantar um louvor com os irmãos. Desde domingo que eu queria cantar, mas domingo o culto é muito corrido. E eu queria te convidar a adorar o nome do Senhor Jesus. Um hino que é da minha época. Então, se você não conhecer, é porque não é da sua época. Mas é um hino que adora o nome do Senhor Jesus. Nós vamos projetar ali. Maior que o grão de areia, vemos a pedra. Maior que a pedra, vemos o monte. Maior que o monte, a cordilheira além. Maior que tu, porém, não há ninguém. O coro diz assim: não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Não há no mundo ou lá no céu também maior que tu, porém não há ninguém. Agora que você aprendeu, vamos para a segunda estrofe. Maior da criação, vemos o homem, maior que o homem, vemos o anjo, maior que o anjo, arcanjo e querubins, maior que tu, porém, não há ninguém, não há ninguém
que se compare a ti. Não há no mundo ou lá no céu também maior que tu, porém não há ninguém. Aleluia! Maior que a lua, temos a terra, maior que a terra, temos o sol, maior que o sol, o universo, enfim, maior que tu, porém não há ninguém, não há ninguém maior que tu, meu Deus, não há ninguém que se compare a ti. Não há no mundo ou lá no céu também maior que tu, porém não há ninguém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não sei quem precisa ouvir essa resposta nesse louvor, mas nós servimos um Deus que é maior do que tudo. Ele é maior do que a sua realidade hoje. Ele é maior do que qualquer tribulação que você esteja passando. Ele é maior até do que essa vitória e essa conquista que você está vivendo. Que você possa em todo o tempo lembrar que Ele é o Criador, que Ele é quem nos dá fôlego de vida, como foi adorado aqui no Salmo que foi lido. Ele é o nosso Deus maior que tudo. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar nesse texto e eu quero... É sempre bom encerrar as séries. Hoje eu estava refletindo na manhã de hoje e vendo o quão importante é fecharmos os ciclos. E a série que nós começamos, eu comecei com a ousadia de ministrá-la na quarta-feira, apesar das dificuldades que é o meio de semana, né? O meio de semana, às vezes a gente tem dificuldades com família, com trabalho, atrasos. E quando eu coloquei no meu coração de ministrá-la, eu até pensei, comprei um livro reserva do John MacArthur, que ele trabalha numa exposição das parábolas, e falei, se eu precisar de escalar alguém por causa de alguma emergência, eu passaria para alguém. Mas graças a Deus, estamos finalizando essa série. O Senhor aprove que, tirando a terça-feira que nós fomos para a catedral, e eu ministrei aos domingos, eu consegui ministrar todas as mensagens dessa série. E quem não esteve aqui, nas 4 mensagens que nos antecederam, nós começamos desde o primeiro versículo do Mateus capítulo de número 13, quando a Bíblia diz que Jesus se assenta à beira da praia e começa a pregar às multidões. E Jesus usa-se de um artifício de ministrar em parábolas. Ele ministra em parábolas e começa falando sobre a parábola do semeador. Fomos ministrados aqui na primeira mensagem. Depois ele fala sobre a parábola do joio e do trigo. Segue falando acerca da parábola da semente do grão de mostarda. Depois fala sobre o fermento e da importância e do fermento até que tudo esteja levedado. Falamos aqui na quarta-feira passada. E nessa semana nós vamos encerrar
Porque Jesus fala já não mais na beira da praia, mas na sua casa a seus discípulos. Jesus conta 3 parábolas, uma delas ficou de fora da nossa série, que é logo em seguida, após o versículo 46, Jesus ainda fala que o reino é semelhante a uma rede. Mas eu quero terminar hoje essa série, porque nós vamos falar sobre o valor do reino. Porque se nós sabemos que o reino é implantado em nós como uma boa semente, e fomos ministrados sobre isso, nós sabemos que o reino implanta em nós na simplicidade da palavra, na simplicidade que é o sacrifício de Cristo, e faz com que nós produzamos frutos, sejamos árvore frondosa, e até mesmo aprendemos na semana passada que o reino transforma, o reino de Deus é poder sobre nossas vidas, poder para influenciar, para transformar, para moldar a nossa vida. Mas hoje eu quero que você entenda sobre o valor do reino. E a verdade é que valor é muito difícil de você colocar em uma linguagem que todos conheçam, porque valor não é preço. Valor é algo que precisa ser explicado em uma maneira que as pessoas consigam perceber, ou o valor é dado pela maneira como eu cuido, ou como eu guardo aquilo que eu tenho, ou aquilo que eu estou transmitindo. Então, quando nós vamos falar do valor do reino, é algo abstrato. Por que é abstrato? Porque não tem um preço a se pagar, não tem algo que eu possa dizer assim, olha, o reino de Deus é valoroso porque ele é bilionário, ou ele faz... Não, o valor, ele é dado porque eu preciso compará-lo com algo para que eu perceba o real valor. Quem está me entendendo o que eu estou pregando? Nós não vamos falar de preço. Preço, quando a gente fala de preço no Evangelho, está falando do que Cristo fez por nós. Pagou o preço com seu sangue, quitando a dívida. Agora, eu estou falando sobre o valor que tem o reino de Deus para aqueles que o encontram, para aqueles que o recebem, para aqueles que são por ele alcançados, para aqueles que carregam o reino de Deus. Vão lembrar, e aí é importante fazer essa revisão, porque sabemos que nem todos estavam aqui nas mensagens anteriores, mas o que nós construímos aqui é que o reino de Deus, ele está caminhando conosco, ele está implantado em nós. A própria Bíblia vai dizer que começa a questionar Jesus, onde está o seu reino? Aí ele diz, o meu reino não está ali, não está lá, mas o meu reino está dentro de vocês, vocês carregam o meu reino. Se eu entendo que eu carrego o reino, eu carrego algo de valor. Mas qual é esse valor? Ou como entender esse valor? É isso que Jesus tenta para fazer dentro da sua casa, falando diretamente aos seus discípulos. Ele fala para discípulos que já haviam deixado tudo para segui-lo. Ele fala para discípulos que já caminhavam com Jesus. Ele fala para discípulos que já haviam experimentado milagres, maravilhas, já haviam experimentado ver o Senhor tendo autoridade sobre as águas, sobre autoridade sobre o vento, autoridade sobre a morte, autoridade sobre os enfermos. E esse Jesus começa a dizer sobre o reino. Eu falei aqui nas mensagens anteriores, mas é importante que nós recapitulemos para seguir, que o reino, ele é algo que, quando Jesus começa a explicar o reino, ele começa a confrontar o que os próprios discípulos de Jesus vinham tendo no seu coração como um desejo de um reino que se estabelecesse com glória, com poder sobre a terra. E ele começa a dizer, não, meu reino vai ser estabelecido na simplicidade dentro dos corações, transformando os corações e através dos corações, expandindo, espalhando pela terra e fazendo com que o reino de Deus, que é um reino celestial, se estabeleça em nossos corações sobre a terra. E nós não podemos acreditar mais em reino como algo futuro, mas o reino é algo manifesto em nossos corações hoje, e eu e você somos cidadãos desse reino e carregamos esse reino conosco. No capítulo de número 13, os versículos que nós lemos, 44 e 45, ele usa 2 figuras. E eu consigo entender aqui, e essas parábolas são parábolas gêmeas. Gêmeas, nós falamos sobre isso, mas palavras gêmeas é porque tem sentidos parecidos. Ele pegam 2 coisas diferentes para trazer basicamente as mesmas lições.
Se eu for olhar os dois textos, tanto é que Jesus nem fala a frase que é mais comum, aquela que ele diz assim, e contou-lhes outra parábola. Jesus não, né? O escritor, e contou-lhes outra parábola. Mas ele continua como se Jesus estivesse dizendo, agora eu vou falar de valor. E para falar de valor, é como se fosse assim ou como se fosse desta maneira. E ele usa duas figuras aqui. A primeira figura que ele usa, e eu quero te convidar a olhar com atenção, versículo de número 44, é que ele diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro. O tesouro, e eu não sei que tanto você acumula tesouros, mas quando a gente olha para esse tempo, hoje eu e você estamos acostumados, e até mesmo a maneira mais sólida que nós temos para guardar os nossos tesouros é no banco, né? Acredito que a maioria de nós fazemos uso daquela poupança que nós vamos fazer. Qualquer desejo que a gente tenha de guardar algo de valor, a gente vai guardar no banco. Alguns mais antigos guardam debaixo do colchão, mas independente disso, naquele tempo não havia o que nós temos hoje de figura do banco. E quando alguém tinha algo de muito valor, algo que era efetivamente precioso, ele devia escondê-lo, e ele escondia. A maneira como isso acontecia era cavando, né, ou criando-se um baú, escondia-se ou escavando essa terra, ou escondia em uma caverna, em uma gruta, mas a maneira que o homem deixava em um local em que não fosse comum. Por quê? Porque se ele deixa o seu tesouro na sua casa, o ladrão, o salteador pode ir lá e pegar. Se ele deixa o seu tesouro à vista, o ladrão pode vir e buscar. Então o que era comum naquele tempo é, se eu tenho um tesouro, eu escondo o tesouro. Se eu tenho tesouro, eu guardo o tesouro. Se eu tenho algo de valor, eu tiro isso do alcance e das vistas das pessoas que não precisam conhecer. Isso já fala aos nossos corações, porque nós precisamos entender que se Deus está falando do reino como algo de valor, Ele diz, é como um tesouro que alguém tinha num campo, que alguém que estava trabalhando, e ele vai dizer assim, ó, um homem que estava trabalhando no campo acha um tesouro escondido. A percepção aqui, eu quero que você entre, porque não é algo que o homem foi procurar. Ele estava trabalhando no campo, acredito eu, lavrando a terra. Ao lavrar a terra, eu consigo, visual como eu sou, imaginar ele ali movimentando a terra e encontra algo, não sabe o que é, começa a cavar em volta, encontra e descobre que é um tesouro. E o texto vai dizer que aquele homem, ao perceber que havia encontrado, esses dias eu estudando sobre esse texto, e alguém me fez pensar em algo muito interessante, que provavelmente esse tesouro não é do dono do campo. Por quê? Porque se a Bíblia diz que ele vendeu lá as suas posses e comprou a terra, se isso fosse do dono do campo, o dono do campo não ia vender a terra. Por quê? Porque aquela terra tinha um valor, não pela própria terra, mas porque ela abrigava um tesouro. Mas dá-se a entender que alguém um dia deixou um tesouro ali, e esse homem a encontra, e Jesus está usando essa figura. Por quê? Porque todo mundo sabia esconder de tesouro. E ele diz, o reino de Deus é desta maneira. Tem gente que está caminhando, lavrando, tem gente que está vivendo o seu dia a dia, mas o reino de Deus vai se encontrar com ele vai encontrar. Pode parecer com a maneira como eu e você fomos achados pelo Evangelho, ou encontramos o reino de Deus. Não foi algo que nós havíamos buscado, diligentemente procurados. Não é que o Evangelho sempre é encontrado no acaso, não. Mas existem pessoas que estavam caminhando e alguém lhe entregou um panfleto, estava caminhando e alguém lhe pregou a palavra, estava vivendo dias de dores e alguém falou, eu tenho resposta para as suas dores. Jesus está dizendo, é desta maneira o reino de Deus se manifesta, como alguém que ao trabalhar encontra um tesouro. Eu queria te convidar a pensar isso aqui, e principalmente se nós olharmos as duas parábolas, nós vamos entender algo em comum. Jesus está tentando explicar o reino do ponto de vista do seu valor. E ao explicar o ponto de vista do seu valor, ele diz, é semelhante a um tesouro que estava escondido e foi achado. É semelhante a algo que estava ali quase que sem um dono,
ou o dono não tinha o conhecimento mais de onde estava, né? Eu sei que muitos irmãos aqui já fizeram uso de assistir filmes que tinham essa temática de alguém que busca, que procura por um tesouro perdido, escondido, porque era comum naquele tempo de que quando se escondia, guardava-se o endereço, mas se perde o endereço, ou se morre quem tinha o endereço, o tesouro fica sem dono. Mas Jesus está falando aqui acerca da ocasionalidade do reino. Mas ele fala aqui nessa parábola porque é claro para os seus discípulos que o reino não era mais um reino proposto, um reino dado para uma família, o reino dado através de Abraão, Isaac e Jacó. O que Jesus está tentando construir com os seus é que não é mais uma aliança dada com aqueles que tinham sangue, ao ponto de entender, não, eu sou da família de Deus. Por quê? Porque um dia Deus fez uma aliança com meu pai Abraão, com meu pai Jacó, com meu pai Isaac. E aí dentro desse contexto ele está dizendo, agora não, agora o reino de Deus será achado por trabalhadores ao campo, que não saberão por quê, mas encontrarão e serão por eles alcançados. Essa perfeição que Jesus usa nesse texto, eu consigo imaginar o coração dos discípulos recebendo essa palavra e dizendo assim, mas no acaso vai se encontrar o reino? Enquanto passa vai se encontrar o reino? Era como se ele dissesse, agora o reino de Deus não será algo mais carimbado, mas será algo que aqueles que estarão caminhando por aí, serão por eles alcançados. E graças a Deus por isso, porque é por isso que um dia minha casa foi alcançada, um dia sua casa foi alcançada, ainda que nós de repente nem estávamos por ele procurando, mas o Senhor nos alcançou e o seu tesouro chegou até nós. Mas aí ele começa a falar acerca do comportamento de quem encontra. Ele diz que esse homem que acha, ele transborda de alegria porque achou. Ele transborda de alegria porque achou, dá a intenção, ou mostra a conotação de alguém que valoriza aquilo que foi achado. Ele transborda de alegria com o reino, porque se ele achou ocasionalmente, eu consigo entender o achar ocasionalmente como Paulo. Paulo não estava em busca do tesouro, Paulo não estava em busca do evangelho, muito pelo contrário, se pode dizer que Paulo estava fazendo, era correndo dele, mas um dia Paulo foi alcançado a caminho de Damasco, e esse reino entrou no seu coração. Mas aqui, o segundo ponto que ele fala é que ao homem, ao encontrar, seu coração se enche de alegria. Por quê? Porque eu estou falando de valor, não estou falando de preço. Quando alguém percebe que encontra algo de valor, o seu coração se alegra. Pregamos aqui na semana passada sobre o Deus que é a resposta para o coração angustiado. Sabemos que nós vemos dias em que se tem uma busca que é geral, é que todos nós acordamos e saímos em busca de felicidade. Esses dias eu li uma matéria, era até um artigo que falava sobre a busca incessante pela felicidade. O que move o homem, ou o que o homem acredita estar movendo, é porque todo homem entende que está buscando a felicidade. A criança quer ser feliz brincando, tendo seus brinquedos. O homem adulto, apesar de suas ambições, ele quer ser feliz com a sua família, ele quer ser feliz tendo filhos, ele quer ser feliz conquistando as coisas para poder ter prazer nela. E esta é a principal busca no coração do homem. E eu queria dizer para você que Jesus está dizendo, quem encontra o meu reino, o seu coração se alegra. Quem encontra o meu reino, o seu coração transborda de alegria. É como se fosse uma resposta, ainda que achado por acaso, como muitos de nós, mas nós encontramos a fonte de alegria no reino. Mas aí ele vai dizer assim, ele faz, mas aí quando esse homem encontra e percebe o valor do que ele encontra, ele vai e esconde de novo. Ele esconde mais uma vez, como quem diz assim, o que eu encontrei é muito precioso, eu não posso deixar que me tome, eu não posso deixar que isso se esvaia, eu não posso deixar que alguém perceba o valor e me tome e me roube. Ele esconde de novo, e aí a partir daí, a Bíblia diz que ele diligentemente vai, vende tudo o que ele tem e compra o campo. Irmãos, é lindo, porque eu fui muito ministrado nesse texto, e hoje eu escutava um teólogo que é até contemporâneo, o pastor
Presley Camargo, é até aqui de Formosa, mas ele mora dirige uma congregação de Formosa em Uberlândia. Ele falava sobre eu vi um vídeo dele que ele falava sobre essa parábola e ele citava assim: é interessante a gente olhar que esse homem, ao encontrar, ele não volta com seu dinheiro para comprar o tesouro. Por quê? Porque não tem nada que eu e você possuamos ou conquistemos que possa se trocar pelo tesouro. Mas o que ele faz ele compra o campo. Por quê? Porque o tesouro ele não tem valor para comprar, mas o campo ele compra. E aí eu preciso que você seja ministrado aqui hoje, entendendo essa palavra, a palavra que o Senhor estava falando aos seus discípulos, mas que fala aos nossos corações. Quando eu e você compreendemos o valor que é o que nós encontramos, ou que foi encontrado, ou que nós alcançamos através desse reino, nós não temos nada que nós possuímos para vender, para entregar, nem mesmo a nossa própria vida. A poesia vai dizer: ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, de nada vale, porque eu não é capaz de comprar. Mas aquele homem diligentemente vende tudo para comprar o campo, ensinando para mim e para você que se eu e você não temos condições de comprar o tesouro, eu e você podemos sacrificar tudo para ter acesso aonde esse reino está implantado. É que você, e aí a gente vem aqui dentro de um contexto que o campo já foi usado. Lá na parábola da semente, do semeador, lá no joio do trigo, o campo já foi usado. Lá no grão de mostarda, o campo já foi usado. E aqui mais uma vez eu quero dizer para você: você não tem condições de pagar por esse tesouro, mas você pode sacrificar e comprar o campo, ou entregar o campo, ou ir atrás e dizer assim: olha, eu não posso comprar esse tesouro, mas tudo que eu tenho e tudo que eu sou eu vou entregar para viver e alcançar aonde esse tesouro está. Esse homem está diante de algo de tanto valor, que aí o texto vai dizer: ele vende tudo o que tem para comprar o campo. É assim que nós precisamos compreender esse texto, em dizer assim: quanto vale o reino de Deus no nosso coração? Tem que valer tudo. Quanto vale esse reino, ou possuir esse tesouro em nós, ou ser o dono desse tesouro, ou ter isso para dizer é meu? Precisa valer tudo das nossas vidas. Jesus vai dizer para os seus discípulos, Marcos capítulo número 8, versículo número 32, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, dando uma conotação de que seguir Jesus vai custar tudo. O próprio jovem rico, quando é confrontado por Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele começa a dizer: obedece isso, faz aquilo. E ele fala: já estou fazendo tudo. Aí ele diz assim: então, vai lá, vende tudo o que tem, dê aos pobres e me siga. Sabe por quê, irmãos? Porque o reino de Deus custa tudo para nós. O preço, ou não, o valor desse evangelho, o valor desse reino implantado em nós, é que precisa nos custar tudo. Em tempo em que nós estamos cheios de projetos, planos, de ambições, nós precisamos entender esse preço. Zaqueu encontra Jesus, convida Jesus, ou melhor, nem convida, né? Decide por ver Jesus. Jesus se convida para ir para a casa dele. Ao ter um encontro com Jesus, ele compreende que ele tinha encontrado algo muito mais valoroso do que até mesmo aquilo a quem ele tinha dado tudo pelo dinheiro. Agora ele diz: o dinheiro não vale mais nada. Então o Senhor, ele se levanta e diz diante da mesa, dizendo: Senhor, eu agora vou dar aos pobres metade do que tenho, e quem eu defraudei eu vou pagar 4 vezes mais. Sabe por quê? Porque eu encontrei agora algo muito mais valoroso do que todos os meus bens. Estamos falando de bens, mas não são apenas os bens. O tudo é você entender que o nosso coração precisa ser inteiro e completo. Era dizer assim: não faz mais sentido eu ter aquilo, ou até mesmo outro campo, não faz sentido eu ter outro bem, não faz sentido eu ter outra coisa. Por quê? Porque esse tesouro é muito maior e me traz uma alegria completa. Eu prego para você porque às vezes a gente tem pregado um evangelho contemporaneizado, e eu não tenho, e não quero ser
franciscano aqui em dizer que ter o reino vai significar que nós sejamos pobres ou empobrecidos. Não quero pregar esse evangelho, mas eu quero pregar um evangelho de que nada é mais importante para quem é cidadão do reino do que possuir o campo do reino, do que ter esse reino abundante em nós. Nada pode ser maior. Então é assim, se relacionamentos te afastam desse tesouro, esses relacionamentos precisam ir embora para que você fique com o campo. Mas se algum ambiente que você frequenta te tira desse lugar de poder possuir esse tesouro, esse ambiente precisa ir embora para que você possa possuir esse tesouro. Mas se algum sonho, ou se algum lugar, ou até mesmo se algum recurso material tem exigido de você quebrar valores que te tiram do reino, então você precisa entender que você está trocando o grande tesouro por apenas tesouros corruptíveis nesta terra. Mas se você foi alcançado por esse reino, o seu coração vai se encher de alegria e você vai entender que não vale a pena. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena os sonhos e projetos se eles nos distanciam do Senhor. Não vale a pena posses se elas nos distanciam do Senhor. Não vale a pena nada lá fora, porque bom mesmo é possuir o campo. Sabe, irmãos, eu pensava sobre isso na tarde de hoje e buscando entender do Espírito Santo, como é construir com uma igreja em dizer para ela, troque tudo pelo reino. É dizer assim, olha, você a Bíblia não diz que esse homem não tinha campo. Ela diz assim, talvez ele até tinha outros campos, mas ele disse, aqueles campos não têm o tesouro que eu tenho. Eu quero ter o campo, mas eu quero ter o tesouro. Então eu tenho que ter o campo do tesouro, porque aí esse reino será meu. E eu estou dizendo para você, Deus pode prosperar você, abençoar você, te dar relacionamentos saudáveis, mas todos eles precisam ser daqueles que o reino esteja nele. Não é que eu não vou poder ter um relacionamento ou posses, mas elas serão posses que glorificam o reino. Eles serão relacionamentos, serão sonhos que glorifiquem a Deus. Eu não sei se você por acaso cruzou com esse tesouro, ou como você cruzou com esse tesouro, mas ele é maior do que tudo que nós possuímos, ou possamos possuir nessa terra. Mas Jesus segue dizendo, eu consigo entender que seria até comum se ele estivesse falando para uma multidão, porque a multidão tem gente que conhece de joias, de pérolas, tem gente que conhece de esconder tesouros, mas aí ele está falando para os seus discípulos, ele diz assim, olha, o reino de Deus é semelhante a um negociante que procura por pérolas. Aqui tem algo diferente do primeiro, porque o primeiro por acaso achou o tesouro, outro encontrou esse tesouro. Os irmãos vão lembrar que quando pregamos sobre Natanael aqui, Natanael foi alcançado por Filipe na beira da figueira, e ele estava ali, e quando Filipe chega diante dele e diz assim, Filipe, aquele a quem nós procurávamos, eu encontrei. Por quê? Porque desde que a promessa do Messias vem, aqueles homens eram homens que esperavam pelo Messias. Por isso que Jesus está dizendo, olha, é para aqueles que vão ser alcançados, ainda que não estejam buscando, mas para vocês que estão buscando por tesouros, por pérolas, buscando a espera do Messias, o reino de Deus é a resposta disso que vocês precisam. Mas também eu preciso que você entenda que não finalizou naquele tempo e naqueles homens essa busca por respostas. Não finalizou. Eu lembro que Nicodemos estava tão inquieto por respostas que ele procura Jesus. Fazem-se um contato, põe Jesus na casa de Nicodemos de noite, escondido, e Nicodemos começa a perguntar para Jesus, Jesus, eu tenho perguntas que precisam de respostas, e Jesus começa a dizer, eu sou a resposta, Nicodemos. Aquele que vocês esperam sou eu, Nicodemos. Eu sou essa pérola que você estava esperando. Por quê? Porque o valor que aqueles homens procuravam, às vezes eles esperavam que seria um rei entronizado, encoroado, e ele está dizendo, não, eu sou essa pérola que vocês vão encontrar, ou ao encontrá-la, vão vender tudo para possuí-la. Sabe, irmãos, aqui fala de alguém que não é por acaso, mas de alguém que buscou por respostas. Para muitos aqui, até nos dias de hoje, foram alcançados por isso.
O grande Augustinho de Hipona, que é teólogo, ele vai dizer que antes de encontrar a resposta, ele buscou em várias outras fontes, porque buscou no agnosticismo, buscou em outras espiritualidades, porque ele queria essa resposta, mas quando ele encontra a palavra, ele encontra o reino de Deus e o grande valor do reino. Assim é o homem, assim são os nossos corações sedentos. Quantos, buscam por isso, ou pela felicidade, ou pelo valor nas coisas, nos desejos da carne, e aí satisfazem os desejos da carne, e depois descobre que é tudo vaidade. Aí possui grandes palácios, e depois descobre que de nada disso responde. Aí tem relacionamentos de todos os tipos e espécies, mas de nada disso traz uma alegria real quando deita o travesseiro. E é por isso que Jesus está dizendo: o meu reino é o reino que responde. O meu reino é o reino que, quando alguém está buscando, ele encontra e diz: agora eu encontrei a resposta. Agora eu encontrei algo que vale tudo o que eu havia deixado, ou o que eu havia conquistado. E o texto vai seguir da mesma maneira. É um negociante que procura por pérolas preciosas. No 46, Sil, põe aí. No 46 diz: e quando ele encontra, ele foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. É dizendo assim, ele percebe que ela era muito preciosa, então vale a pena vender tudo, deixar tudo em busca daquilo que ele havia encontrado. O que Jesus está dizendo aqui para nós, e eu já quero caminhar para o final, é que na pérola ou no tesouro, no acaso ou buscando por ele, quando eu e você encontramos o reino, nós estamos encontrando algo que vale o nosso tudo. Pedro, que estava ouvindo essa história com André, eles haviam encontrado por Jesus no barco, e ao encontrar com Jesus, viveram a experiência da pesca maravilhosa. Ao encontrar com Jesus, eles simplesmente deixam tudo para trás para seguir Jesus. Sabe por quê? Porque vale a pena viver esse reino de maneira completa. O próprio Mateus, que escreve esse texto, a sua experiência foi na coletoria. Ele recebe uma ordem de Jesus e diz: deixa isso aí, Mateus, e me segue. Ele deixa tudo, porque vale a pena trocar tudo por esse reino. Mas o jovem rico, que já citamos aqui, ele escuta essa mesma mensagem, essa mesma ordem, mas a Bíblia diz que o seu coração se entristece. E aí, como joio e trigo, como terra fértil ou terra em espinhos, eu e você hoje estamos sendo encorajados estamos sendo encorajados a responder para nós mesmos: qual valor nós temos dado para o reino? Qual valor nós temos dado para aquilo que o Senhor colocou em nós? Qual tem sido as nossas respostas? Qual tem sido a nossa escolha por aquilo que foi plantado em nós? Porque um dia nós conhecemos esse reino, um dia nós fomos alcançados por essa semente germinou em nós, mas todos os dias nós precisamos lembrar que vale a pena deixar tudo para trás para seguir. Não existe um reino recebido parcialmente, irmão. Não existe um reino recebido e dizendo assim: olha, eu vou ficar aqui vivendo de qualquer maneira, mas eu acredito, nessa mensagem que vocês estão pregando aí, nessa mensagem que está sendo ministrada, ou eu sou da família de Jesus, só porque eu também tenho muitos amigos e também quero manter esses outros campos, eu também quero viver com as outras pérolas ou com os outros bens, e eu vim pregar um reino que é um reino que precisa nos custar tudo. Precisa nos custar tudo. É um reino que precisa ser... O próprio texto, quando Jesus vai pregar o Sermão do Monte, ele diz assim: olha, buscai pois o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Dizendo assim: olha, se o reino de Deus não for prioridade na nossa vida, o reino de Deus não está na nossa vida.
Se o reino de Deus não for primeiro em nós, ser primeiro em nós é dizer assim: eu vendo o campo que não tem o tesouro para comprar o campo que tem o tesouro. Eu vendo tudo para ter essa pérola preciosa, para ter essa pérola de grande valor, porque o reino de Deus vai exigir de nós o todo. E aí, enquanto você trabalha, o reino de Deus precisa estar em você. Enquanto você negocia, o reino de Deus precisa estar em você. Enquanto você relaciona, o reino de Deus precisa estar em você. E o preço e o valor que você tem dado ao reino é o quanto você tem deixado o reino de Deus dirigir as suas decisões e os seus caminhos. O reino de Deus pode ser encontrado de surpresa, como aconteceu com Paulo, como Zaqueu, que subiu para ver e foi convidado para tê-lo em sua casa. Ou pode ser encontrado por aqueles que buscam diligentemente, mas em ambos casos a exigência é a mesma, é renúncia. É uma alegria completa de quem entende que vale a pena tudo, ou dar tudo, ou entregar tudo, ou considerar tudo perda, como Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo de número 3, versículo de número 8, dizendo assim: sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. É dizendo assim: olha, tudo que eu tinha, eu considero perda. Por quê? Porque agora eu conheci o reino, eu perdi todas as coisas, eu considero tudo o que eu tinha antes, o status que eu tinha, tudo isso nada tem valor. Porque eu encontrei Cristo, porque eu tenho a Cristo. E eu preciso pregar para a igreja em 2025. E em 2025, não estou dizendo para você que a sua vida vai ser uma vida em que você não vai caminhar por essa terra. Você caminha por essa terra, você negocia por essa terra, você casa, como nos dias de Noé, casa, dá-se em casamento. Mas existe algo diferente em nós, porque nós carregamos o reino. Eu termino essa série, ao terminar a série, o que nós pregamos aqui em todo esse tempo é: eu não estou nessa terra para viver em plenitude desta terra, eu estou nessa terra para viver que o reino de Deus esteja sobre a minha vida. É por isso que eu oro, e Jesus ensina a orar e diz assim: venha o teu reino, Senhor. E aí segue dizendo: e seja feita a tua vontade, em dizer, eu abro mão de tudo para viver seu reino no meu coração, seu reino se manifesta na minha casa, seu reino se manifesta nos meus negócios, teu reino se manifesta em tudo. O reino de Deus é manifesto em nossas vidas, e o valor que ele tem para nós precisa ser o valor de tudo. Se coloque de pé. Mensagem de hoje: é uma mensagem de valorização daquilo que nos foi dado pelo Senhor. A mensagem de hoje é uma mensagem de como eu trato aquilo que o Senhor me deu. Eu trato como algo secundário, eu trato como algo que vai acontecendo enquanto eu faço o que realmente importa para mim, ou eu entendo que é isso que mais importa para mim, e as outras coisas que eu faço enquanto eu compro o campo que tem o tesouro, enquanto eu estou adquirindo essa pérola de grande valor. O que vai acontecendo na minha vida vai acontecendo, mas eu sigo carregando este reino, eu sigo possuindo esse reino. Irmãos, a mensagem de Deus precisa gerar frutos em nós, e o fruto que precisa gerar em nós é uma inquietação em dizer: eu encontrei esse grande tesouro, então eu preciso valorizá-lo, eu preciso honrar o grande tesouro que me foi dado. Onde eu desonro esse tesouro, irmãos? Eu não sei onde você tem desonrado esse tesouro, mas muitos têm desonrado esse tesouro quando sai dessa porta e começam a viver como os desta terra vivem. E não é mais relevante, por mais que nós estamos crescendo, a gente não enxerga que a igreja tem sido relevante do ponto de vista social como deveria ser. Por quê? Porque muitos têm vivido uma vida não como cidadãos do reino dos céus, mas como cidadãos dessa terra que apenas conhece aquilo que foi apresentado no reino dos céus. Mas o reino precisa ser influente em nós, como nós falamos. Se puder conectar com a mensagem da semana passada, o reino de Deus precisa levedar você completamente. Por quê? Porque eu entreguei tudo. A massa é a massa toda. O reino é o preço de tudo.
A massa, como falamos do fermento, ela leveda ou ela consome toda a massa, ou todo o trigo que tinha ali. E o reino de Deus precisa ser carregado conosco, valorizando e colocando ele acima de tudo. O reino de Deus é acima de tudo, irmãos. O reino de Deus que nós carregamos precisa ser acima de tudo. Enquanto nós estamos caminhando aqui com uma vida tão tranquila, tem gente morrendo por esse evangelho. Estevão morreu carregando esse reino. Foi um dos primeiros que a Bíblia relata. Os discípulos de Jesus todos morreram carregando esse reino. A maior parte deles morreu exatamente por carregar esse reino. A igreja de 2025 em alguns lugares ainda continua a morrer carregando esse reino. E eu e você temos o chamamento do Senhor para priorizar e dar o devido valor àquilo que foi entregue por nós. Eu não tenho dinheiro para comprar o tesouro, mas ele nos foi dado de graça. Mas eu preciso valorizar aquilo que nos foi entregue de graça. Feche seus olhos, eu vou orar por você. Eu quero que você saia daqui depois desses dias de conhecer o reino, entendendo que eu sou cidadão desse reino. Eu sou o representante desse reino sobre a face da terra. Então sou eu a árvore frondosa, sou eu aquele a quem a boa semente germinou e frutificou em 60, 100 por 1. Sou eu aquela boa semente que foi plantada e eu preciso cuidar para que não venha uma semente ruim plantada pelo inimigo no meu coração, o joio. Sou eu aquele que foi um dia plantado o evangelho foi plantado no meu coração como uma pequena semente, um grão de mostarda, mas que cresceu e virou uma árvore frondosa para abrigar os pássaros que estão voando, precisando de abrigo. Sou eu que um dia esse evangelho entrou em mim e está transformando a minha vida até que tudo esteja levedado. Sou eu e você que precisamos valorizar isso de maneira completa, ainda que nos custe tudo, porque esse é o valor que nós precisamos dar para o evangelho. Pai querido Deus Todo-Poderoso, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Pai, foi ministrada aos nossos corações, Senhor, e eu sou grato. Nessas 5 semanas que falamos e conhecemos o Teu reino que transforma, que muda as nossas vidas. Pai, conhecemos o Teu reino que, como um dia o Senhor disse a Nicodemos, que estava à procura, dizendo para ele: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Por quê? Porque o meu reino exige que vocês se entreguem por completo e nasça e reviva em novo homem. Pai, que seja assim no meu coração, que eu compreenda, Senhor, que vale tudo, ou entregar tudo, que vale a pena entregar tudo por esse grande reino que foi manifesto e colocado, enxertado, Senhor, no meu coração. Pai, que eu valorize, Senhor, esse tesouro que me foi dado, que me foi entregue, que eu valorize, Senhor, essa pérola que encontramos, que eu valorize, Senhor, essa grande oportunidade que é poder fazer parte do Teu reino. E valorizar, Senhor, é eu ser uma igreja relevante onde eu estiver, eu ser alguém que negocia com justiça, é alguém que trata, que relaciona com honestidade, é alguém que é sincero naquilo que fala, é alguém que caminha em verdade, é alguém que experimenta viver não seguindo as leis, as convenções, a cultura desse mundo, mas o reino dos céus implantado em nós. Vem o Teu reino sobre nós, Pai, vem o Teu reino sobre a Tua igreja, vem o Teu reino sobre os nossos corações, vem o Teu reino sobre nós, Senhor, e muda, Senhor, e transforma e completa a obra em nós. Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre a Tua igreja, eu oro sobre o meu coração, eu oro sobre cada um, Senhor, daqueles que têm sido alcançados pela Tua palavra, através dessa ministração, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o Teu nome. Permaneça em pé. Encerramos aqui esta ministração. Que esta palavra gere frutos em você. Saiba mais sobre a nossa igreja em adviva.com.br.